Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Hoje vamos estudar sobre velas e procissão. Não sou melhor do que ninguém, nem mais santo. Apenas me esforço para estudar intensamente a palavra de Deus e a história do cristianismo. Os padres estudam vários anos num seminário de teologia. Aprendem tudo sobre a história da igreja, tudo sobre filosofia, se especializam em Sagradas Escrituras, mas a maioria deles se atém apenas em celebrar missas e atender confissões, quando poderiam ensinar mais o povo sobre questões difíceis da fé e explicar melhor textos bíblicos difíceis de entender. E ainda chamam o povo de leigos. Um leigo significa alguém, abre aspas, que é estranho ou alheio a um assunto, que não é perito nem entendido, fecha aspas, segundo a definição de qualquer dicionário, e vai continuar eternamente leigo, se não tiver quem o ensine. Então pergunto a vocês, como é que uma pessoa vai viver plenamente a sua fé se não entender a sua fé plenamente? Como? Como? O mesmo não acontece nas igrejas evangélicas, onde os fiéis são constantemente incentivados a estudarem a Bíblia Sagrada, seja individualmente ou em grupo. As escolas dominicais são um exemplo disso, onde um grupo de pessoas se reúnem e tiram dúvidas sobre vários temas bíblicos com um pastor que estudou para isso. Esse é o grande atrativo das igrejas evangélicas, e muitos católicos, sentindo falta de uma instrução melhor da palavra de Deus, migram para essas igrejas. Mas o pior disso tudo é que em muitas igrejas os fiéis recebem uma verdadeira lavagem cerebral contra a Igreja Católica, ao ponto de debocharem dos católicos em geral, dizendo-lhes que não adianta rezarem tanto, que jamais serão salvos, etc, etc. Não tenho costume de acender velas, a não ser quando falta luz na minha casa à noite, mas até para isso existem lanternas de LED recarregáveis. Mas já ouvi muitos dizerem que por trás de cada vela acesa que algum católico acende em oração, existe um demôniozinho escondido atrás dela, atrás de cada vela. Seria cômico se não fosse trágico. Tente imaginar um demônio pequenininho, com chifre estridente e uma capa nas costas, dando gargalhadas atrás de uma vela acesa. E o absurdo não para por aí, não. Eles também dizem que as velas foram inventadas pelos povos pagãos para cultuarem os seus deuses e praticarem suas idolatrias, e que os católicos copiaram esse costume dos povos pagãos idólatras e que por isso não serão salvos. Então pergunto para vocês, será? Será? Para não esticar demais este vídeo, vamos estudar a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia Sagrada e abra ela em Levítico 24, de 1 a 4. E vamos ver o que diz ali. Abre aspas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor, continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Fecha aspas. Segundo a versão bíblica Almeida Revista e Corrigida. Essa ordem do Senhor também está em Levítico 6, de 5 a 6, em Êxodo 25, de 31 a 40 e 27 e 20 seguintes. Mas muitos irão dizer que são lâmpadas e não velas. Então pergunto para esses, será que existia luz elétrica na época de Moisés?
Ou seja, essas lâmpadas são exatamente chamas acesas. Essas chamas eram alimentadas por azeite, conforme os textos bíblicos nos revelam. Mas o azeite é líquido, precisa de um recipiente adequado para ser armazenado e poder queimar. O azeite sempre foi superabundante na Terra Santa, mas não em outras partes do mundo. Com o passar dos séculos, descobriram que a parafina é sólida, podendo ser moldada em forma de um bastão, com um pavio no meio, substituindo com sucesso o uso do azeite para manter uma chama acesa, e não precisa explicar muito da grande vantagem da parafina sobre o azeite na hora de armazenar, de transportar e de manusear. Ainda nos tempos bíblicos, Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, participava todos os anos da festa da dedicação. Basta conferir na sua Bíblia Sagrada, João 10, de 22 a 23, onde diz, abre aspas, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Fecha aspas. E os judeus aproveitam que Jesus está ali e perguntam ao Senhor se ele é mesmo o Messias, nos versículos seguintes. Flávio Joséfo, o maior historiador judeu do primeiro século, chamava essa festa de Festa das Luzes, pois nessa festa haviam 4 candelabros de ouro, com 22 metros de altura cada um, e centenas de homens dançavam em volta desses candelabros, com tochas acesas nas mãos, e essa festa durava 8 dias e 8 noites inteiras, começando no dia 25 de dezembro, como está na página 208 do livro Comentário Judaico do Novo Testamento, de Davi H. Ster, publicado em 2008 pela editora Atos. Observe que esse livro não é uma publicação católica, mas escrito por um rabino, grande especialista na cultura judaica e nas linguagens originais da Bíblia Sagrada. Fazendo um comentário sobre o livro do Apocalipse 1, versículos 12 e 13, onde diz, abre aspas, voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Fecha aspas. Davi H. Stern nos revela que o uso de lâmpadas ou de velas era uma prática judaica muito comum, em mesmo entre os primeiros cristãos. Veja. Abre aspas, Zacarias 4:2 fala de um único menorá, com 7 nerote, que significam lâmpadas ou velas. Fecha aspas. Comentário judaico do Novo Testamento, na página 865. Ou seja, vem daí o costume dos católicos usarem velas acesas, e não uma prática copiada dos povos pagãos e idólatras. A maioria das igrejas evangélicas norte-americanas tem o costume de usarem velas acesas dentro de suas igrejas. Nos filmes gospel é comum vermos velas acesas dentro das igrejas evangélicas norte-americanas. Um exemplo bastante forte disso é o filme Deus Não Está Morto. Assista novamente e observe esse detalhe. Muitos também dizem que as procissões que os católicos tanto fazem também foram copiadas dos cultos pagãos idolátricos e que por isso dizem que não é de Deus. Então abra novamente a sua Bíblia Sagrada no texto de 2 Samuel 6, versículos de 1 a 19, onde começa assim, abre aspas, tornou Davi a reunir toda a elite do exército de Israel, 30.000 homens, fecha aspas. E nos versículos seguintes, o rei Davi, junto com a Arca da Aliança, segue na frente desse enorme cortejo, tocando instrumentos e dançando. No versículo 14 diz que em meio à procissão,
abre aspas, Davi rodopiava com todas as suas forças diante do Senhor, fecha aspas. Existem vários outros cortejos ou procissões, como esta, em 1 Crônicas 13, Salmo 132, Josué 15, 1 Samuel 4, versículos 3 e 4, e Êxodo 25, 10, etc, etc. Em Mateus 21, versículos de 1 a 11, esse mesmo cortejo acontece, mas desta vez não é como em uma arca, mas sim com o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador. Os cristãos dos primeiros séculos costumavam realizar esses cortejos com muitas tochas e chamas acesas, visitando os lugares santos de Jerusalém, como o Jardim das Oliveiras, o Gólgota, o Santo Sepulcro, o Cenáculo, a Via Sacra, etc., lendo em voz alta as passagens bíblicas correspondentes a cada evento, e o povo chorando e fazendo súplicas. Quem quiser saber mais detalhes sobre isso, recomendo que estude sobre as viagens da monja Etéria a Jerusalém no século IV da nossa era. Espero que tenham gostado deste vídeo e que ele tenha esclarecido muitas dúvidas. Caso contrário, que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.